mas sem problema. Deixa eu esquentando aqui os tamborins, te passar algumas coisas. Eu falei com a Ana Célia e também a Denise Cabral questionaram que financiamento que nós temos para o livro, entendeu? Aí eu falei, bom, a nossa primeira preocupação, mesmo porque a gente podia fazer só no e-book, né? Sem que fosse impresso. Claro que ideal é ser impresso pelo menos 1.000 exemplares. A Denise me indicou um ex dela, que é o Alberto, apelido Mará. Ele tem uma editora agora chamada Ponteio, ele já teve uma livraria, que ele acredita que um livro de 150 a 200 páginas vai ficar entre 10 a 20 mil. Ele acredita isso, tá? Não sei se a gente consegue um orçamento mais em conta. A Sheila Mara iria ter procurado alguma coisa, mas eu não tenho essa cabeça, meu idealismo. Eu falei, primeiro a gente tem que ter os textos. Também Minimamente acho. a gente faz por e-book, né? Agora, a Denise falou: olha, você não vai saindo botando como fosse ideia da minha cabeça para depois passar o chapéu, porque eu não vou botar dinheiro no seu chapéu. Eu te passo o antipática, mas eu entendi o recado dela para deixar dele, não vou pedir dinheiro a você. Mas veja você, se no Mural do Cap tem 2.300 pessoas, que eu não conheço a história de acumulação de 2.300 inscritos no Facebook Também Mural não. de Setembro, cada um desses R$ 10 são 23 mil, né? Quer dizer, Uhum. então, veja, eu pensei outra coisa, até falei com o Mará, falei, Mará, a gente pode fazer uma venda, por exemplo, como a gente tem que levantar até 10 de outubro, além dos artigos, a gente tem que levantar fundos para poder editar. Então, digamos, se a gente calculasse um livro a R$ 30 ou R$ 50, quem der 90 tem 3 livros comprados, ou seja, você vende o livro antes e entrega no dia 25 de novembro, entendeu? Você faz uma troca, né? Ou seja, a pessoa Ah, financia os exemplares que vai querer. Eu não acho que a gente vai precisar mais do que 1.000 exemplares, né? Acho que não temos também acho que não. fala para isso, entendeu? Não É, adianta fazer menos. Agora, o que eu achei interessante, tanto da Denise quanto da Ana Célia, é que eles disseram o contrário, não, você primeiro consegue financiamento, depois faz o livro. Eu falei, não, comigo e com a Miriam é diferente. Primeiro a não, gente é. faz o livro. Porque senão é o ovo e a galinha, né? Mas não tem dinheiro, você não faz, aí fica adiando, adiando, adiando. Fora isso, tivemos algumas conquistas novas, eu falei, a Denise passou o telefone do Benchimol, Jean Benchimol vai fazer o texto, o Paulo Brandi vai fazer o texto. Então, já tem uma lista aqui, mais ou menos, que hoje a gente vai fechar, de 20 possíveis, quer dizer, articulistas ou escrevedores de capítulos. Só que pode ser que eles falem, né? De qualquer maneira, eu acho que Eu com o acho que que a o gente Miguel Paiva com certeza vai entregar. já O coloquei o nome Fernando, dele aqui. o Fernando Paiva, que é um escritor que faz crônicas, livros, é jornalista, também vai entregar. E Aham. O João Mateus, que é um ex-aluno que agora está sendo professor substituto no CAP, não sei se vai entregar, mas acredito que sim, tá? Tá, então eu vou te falar. É que eu pus Fernando Paiva duas vezes. Eu anotei primeiro, quando eu escrevi aqui, eu coloquei Fernando Paiva, número um, Jaime Benchimol, número dois, Denise Cabral e Zé Gradel. Ela se comprometeu com o Zé Gradel falar do departamento de cinema do Grêmio. Miguel Paiva, quatro, Miriam Caiuca, cinco, Marcos Sarrego, seis, Miguel Fernandes Fernando, sete, Emílio, oito, Ana Célia Castro, nove, Carlos Alberto Eber, que vai entrar na reunião com a gente, 10, Sheila Mar, 11, Geraldo Nunes, 12, Henri Axeral, 13, Paulo Brandi, 14, Jorge Venâncio, que esteve na primeira reunião com a gente, 15, Luiz Friedman, eu liguei para ele, vai mandar texto, 16, Flávia Cavalcante, eu estou ligando, é ex do Mará, não consegui retorno ainda, mas provavelmente vai mandar. E esse Fernando, não, o João Mateus. Só aqui nós temos no momento 18, tá? Agora, a Sheila Mar tem com ela mais uns 6 a 8 pessoas praticamente comprometidas com o texto. Daniel É. Berlinski, tem o Dimitri, tem a Luciana, tem a Andrea Hall, tem o Carlos Manuel, etc. Tá?
Uma porta que o Paulo Brandi me abriu, que eu achei interessantíssima, é que tem um tal de Reinaldo, que é um cartunista do que entrou no CAP com ele em 1965, escreve na revista Piauí. É um cara muito badalado, inclusive tem poder na Globo, entendeu? Então, para a Globo, nós temos tentativas. Roberto Pontual, nós temos o André Trigueiros, nós temos o Sou Cleison, que é o Carlos Manuel, e temos agora esse Reinaldo. Porque eu fiz ver a ele que eu acho que é uma das coisas que ele não deve desistir nos 75 anos, seria em tentar também um Globo Repórter, né? Claro que as divergências políticas entre ideológicos, os capianos e a Globo sempre apartaram, né? Mas É, temos que ver que na função aí de superação da mala onda, a Globo funcionou, entendeu? Dentro do âmbito democrático e ajudou, né? Inclusive na muito. pandemia, estabeleceram muitas coisas. Então, seria uma burrice a gente não utilizar isso, né? A outra coisa, a Denise me explicou, e eu te copiei o áudio dela, o que que é o Memocap, me clareou o que que é a pesquisa deles, né? Como é que está Uhum. sendo caminhada. E aí eu falei, olha, a Anaceli me falou que tinham duas pessoas que ficaram encarregadas de seu contato com o nosso livro, que é uma Mônica Atala e a outra que é a professora Alessandra. A Alessandra ainda não tinha a resposta oficial do dia 25 do 11, porque parece que houve um conflito interestudantil lá no CAP, brigaram e estava havendo reunião com os pais, uma confusão que não teve, passou em primeiro lugar, aquele apaga-incêndios não tinha resposta ainda, tá? É, então, eu acho que tem que fazer aquilo que nós pautamos, ou seja, cair dentro de escrever os Eu textos, também cada acho. você já ganhou aí, olha só. Você que estava. Bom, a Thaís, eu liguei, deixei recado, não sei porque não está aqui agora, mas pode ser que venha. Mas eu acho que o que a gente tem A aqui. Thaís, eu mandei recado, eu também tentei ligar e não tive retorno nenhum. Mas veja, a gente tem que fazer uma listinha quem são os possíveis articulistas, né? Quem pode é começar a escrever. E aí a gente tem uma variável nova, que é essa que a gente tem que pensar, para aí não parecer que é a porra louca, o sonhador idealista, né? De como custear. Eu já fiz livro de 10 mil, já fiz livro de 15 mil, já fiz livro de 30 mil. O do Rocco foram 30 mil e foi financiado, às vezes, uma parte. No caso do Rocco, a Sociedade de Gastologia deu 5 mil, mas 25 mil foram de ajuda de pessoas que escreveram os textos, entendeu? Que é até outra Uhum. ideia que a gente pode pedir, né? Porque, por exemplo, se cada pessoa que escreve bota pelo menos 100 pratas, né? Se você tiver 30 É, artigos, são 3 mil. Aí tem que bolar, né? Mas eu acho que essas portas vão se abrindo. Eu, quando comentei com a Alessandra da reitoria, ela foi muito. Dizendo, não, não vai conseguir, não conseguimos nenhum bolo. Só que agora entrou o Medronho, que é uma pessoa que eu conheço, você deve também ter contato com ele. Acho é. que ele fez campanha também lá no CAP, que a gente pode sondar. Eu vi, pesquisando, para ver aquele livro Intelectuais e Guerreiros, que estava Ele fez editado campanha no CAP, mas ele teve péssima votação no CAP. O pessoal do CAP era muito contra não o sabia, Medronho. Eles não eram todos sabia. a favor do Vantuil. A favor do Vantuil, que é contra o IBCE. É isso? Deve ser, né? É, é Aham, lógico. E aham. depois o Medronho não votou a favor de ter progressões múltiplas de professores lá do CAP que não entregaram os trabalhos e aí eles também estão zangados. Todo mundo fica zangado porque só olha o próprio umbigo, nunca avalia que, de repente, a condição não A deveria Branca de ser Neve essa. vai ter que trabalhar com Zangão e os Sete Anõezinhos, né? Mas É, veja, aí a gente vai ter que ter alguma criatividade, né mesmo? Eu estou passando o que chegou aos meus ouvidos, que na caminhada a gente ouve. Eu falei, bom, vamos ver, né? Eu acredito que eu também, você não está no mural do CAP 70 anos. Eu acho que aquilo foi feito para organizar aquela festa Circo Voador e que reuniu quase 500 ou 1.000 pessoas, muita gente foi na festa. Não uhum. sei se o pessoal tem, por exemplo, o nome das pessoas que foram na festa, porque a festa teve um custo para pagar o Circo Voador, entendeu?
Uhum. Eu acho que, primeiro, o show que a gente vai fazer, mesmo que pequeno, ele é extremamente simbólico, né? Porque também é uma forma. Você vê que está muito unidas as coisas, né, Emília? Se você vê dos 60 para cá, os 60 você botaram 600 pessoas na escola de música. Os 70 fizeram, Eu na verdade. coloquei, nós colocamos 800 pessoas também na sala Cecília Meirelles. Pois é. Não, não foi a mesma festividade? Foi a escola de música? Não, os 60 anos foi na sala Cecília Meirelles e depois teve uma festa, que aí é uma festa paga. Aquela festa foi totalmente gratuita, dos Não, mas digo 60 assim, anos. quando você entrevistou o Rodrigues, dos Foi na 60 anos, sala já teve. Cecília Meirelles, foi na sala Ah, é? Cecília Meirelles, Então eu não tá? estive lá. Eu estive na escola de música. Mas E você nesse... também fez na escola de música, tá? E, Ah, e bom, mas depois então teve uma pode fazer. festa no Sol e Aham, Mar, que aí era paga. Nós, entendi. nós fizemos uma festa, inclusive contratamos um conjunto, Aham. a, Aí como eu é o não nome estive. dela? A Mas veja, Braunstein cantou. olha o que é que eu quero ter, que eu quero ter. Os dois maiores eventos de congraçamento foram de 60 anos. Essas 600, 800 pessoas, tá? Potencialmente Uhum. são todos contribuidores do livro. Você vê o seguinte: se de 800 cada um desse R$ 50, você tem É, 40 mil, entendeu? E o livro não vai uhum, ficar isso, entendeu? Não tem é, por que custar tanto. Agora, o que está difícil é que nós não temos um espaço. Veja, os capianos de sempre são sempre capianos, mas não se encontram sempre, entendeu? Acho que está entrando é. alguém aí. Sua imagem sumiu. Está entrando alguém, é o Marcos? Quem está entrando? Eu Sou não, eu eu, estou vendo Heber, você. Carlos Heber. Ah, Carlos Alberto. Você conhece a Emília Caiuca? Carlos Alberto Não, Eber? eu só conheço a Ana Não? Maria, eu só conheço a Você Ana conhece Ember. a Ana Maria, né? Olha só, a É. sua imagem não está aparecendo, Carlos. Você pode É, eu abrir vou aqui a entrar, eu tela, vou passar para o fisionomia. computador que fica mais fácil. Eu estou no celular, vou É, passar porque para a o gente vê, computador. e você é a chave na nossa reunião pela Vou ver. transformação da história da abertura do primário para os capianos. Vim desde pequenininho, ele é capiano, né? Eu sou É, um eu sou. capiano já da minha idade, entrei aos 12, e tem gente aí que entrou com 6 anos para o CAP, veja você. Olha, Miriam, você também entrou tardiamente. Você foi só professora capiana, você não foi aluna do CAP, né, Miriam? Não, eu fui licenciada, não fui aluna. Licenciada, né? Foi meia É, aluna professora, né? eu fui da Faculdade de Educação com o professor Heber, que foi da Faculdade de Educação, da eu vou, Pedagogia. Então, com o eu vou pai sair, dele. gente, e entrar pelo computador, tá? Que é melhor, porque aí Tranquilo, vocês vão ter a gente espera, a imagens. gente aguarda. A gente aguarda, bem-vindo. Beleza. Você está vendo, Miriam, como é que é o negócio? Você falou que ia atrasar um pouco, como eu não tinha aberto a sala, eu falei assim, gente, a Miriam só vai poder entrar 8h15. Eu pensei, beleza, agora são 8h30. Você que ia chegar atrasado foi a primeira, foi a É, segunda. Como é que a eu saio Thaís daqui, Coscó. gente? É, Alô, Heber, só de ver sua fisionomia. Está aparecendo ele já? não, não estou vendo. Ele Eu vai também entrar, estou no tá? eu também estou no celular. O celular para mim é mais prático. Aliás, eu não tenho nem computador em casa nesse momento, vou ter que ter para escrever o livro. A gente presta, agora você, escritor, tem que. O que mais que eu posso dizer de novidade? Vamos lá ver aqui. Sim, o Marcos botou, você viu o hino do CAP, né? Que foi cantado lá É, na festa 60, conseguiu, que é importante. Sim, eu estou um pouquinho preocupado, Miriam, com a coisa do show. O que eu precisava que você me ajudasse? Tenta me dar, assim, pelo menos 4 bandas de rock, e daquelas que cantavam lá no Grêmio, eu me lembro que a gente fazia o bolo de parabéns e tal, para tentar contatar, entendeu? Porque esse pessoal tem que ser avisado com alguma antecedência, às vezes o pessoal quer ensaiar, né? Então, é, eu não sou muito. Como o do Grêmio, a gente se vira nos 30. Mas eu gostaria que talvez o Ricardo Vilas, que é primo do Marcos Arrigo, e outras pessoas, eu chamei um colega que fazia o showmício do Brizola, que é o Carlos Alberto, está casado com a Ruth Rissim Capiana, mas ele foi muito ocupado, estou viajando, quando voltar eu te falo. Deve voltar aí no meio de setembro. O o Henry toca. Maurício, eu encontrei o Maurício Maestro,
e num Maurício tem um local que eu problema, porque no, brigou o no local Maurício. que é um bar que eu frequento, que toda Aham. segunda-feira tem jazz, e não sei, eu o conheci casado lá em 77, enfim. Pensei que ele fosse me receber bem, ele foi super antipático comigo. Falei, oi, Maurício Maestro, tudo bem? Você lembra da fulana? Barará, fui cantando, tentando. Aí ele, né? Tá casado com a Kate Lira. Kate Lira, eu acho que é a velha, eu não sei. Com a filha do Carlinhos Lira. E eu falei, você é capiano? Não sei se eu sou capiano, não. Meio que desprezou. Aí eu, né, que é uma pessoa que está aí também, é um Aham. músico, né? Aí tem o problema, a questão aí, porque ele ficou na outra eleição para o caminho 17, né? E o Ricardo Vilas e o Tigre ficaram com a Haddad Educação. Então, mas vamos tentar. A festa é de Capiano, aí não importa, direita ou esquerda, a festa do Cap, quem puder vir, quiser Pronto. vir, estamos dentro. Uhum. Mas vamos tentar. Eu sei que do conjunto deles não haveria muita harmonia, porque ele mesmo brigou com o pessoal. Ele se retirou pelo que me passou o Ricardo Vilas e creio o Davi Tigre também, né? Mas o que é que eu Uhum. quero te dizer? A gente tem que ter uma certa organização do show, entendeu? Ou, por exemplo, poesia. A Ana Célia, por exemplo, participou do teatro do CAP e tinha coisas lindas que foram feitas, né? No teatro, que seria ótimo. O próprio grupo Encenação, eu falei com a Alessandra, que eles que ocuparam o anfiteatro, só liberaram para o dia 25 para a gente fazer o lançamento, eles têm alguma coisa a apresentar, né? Tem aquele coral infantil lindo, lembra que você levou lá na frente, que eu não sei se contou É, isso. Não. Lembra da aquele Maria, encontro que nós a fizemos? Maria Alice Ai, não tem mais o coral, ela só tem um projeto de toque-se-toque, não tem mais coral no aham. CAP. Mas tu Mas lembras ela que nós fizemos com o Pedro II, que estava o Vitor Nótica, que Pronto, foi ó, tô aquele aqui cara. com Opa, imagem e deixa eu som. ver. Pronto, Deixa eu cheguei, ver. Cadê? cheguei. Que barba bonita, Papai Noel. Oh, você está parecendo o Leonardo Boff com a Só barba alegria linda. das minhas netas no Natal, porque eu boto uma fantasia de Papai Noel e elas até com Ô, com bem, tempo certeza. acreditavam olha, que eu era Papai Noel mesmo. Ai, você que entra com a bom. barba e eu entro com a barriga, tá bom, Carlos? Vamos combinar assim. Eu boto a barriga de Fazer Papai Noel, uma você entra com parceria. a barba. Que beleza. O Carlos, a Miriam está dizendo que trabalhou com seu pai. Escute ela falar um Não, Ah, não pouco. é? trabalhei, não. Ele era chefe de departamento. Departamento, é, isso. Ele era o chefe de departamento da, Certo. Ô, da, da, Miriam, da parte de ciências biológicas e tal. o que eu Isso, achei exato. É. importante que o Carlos falou é que a Fundação Getúlio Vargas, eu fiquei bobo de saber através dele, ou foi através da filha do professor Matos, que o professor Matos, Luiz Alves de Matos, trabalhou na Fundação Getúlio Vargas. Então havia Trabalhou muita parceria. Eu não na sabia disso. Você FGV. sabia disso, É, Miriam? Você sabia disso? eu sabia. Não, mas Não, eu Miriam não. não Não, sabia. não, É, não. Não. Inclusive, quando o Marcos Sarrego conta de que no projeto do Luiz Alves Matos havia um projeto do CAP criar uma liderança para a América Latina, e meu pai trabalhou no ISOP, que é o Instituto de Psicologia, ligado à Fundação Getúlio Vargas. Naquela época havia uma política de criar pessoas capacitadas a gerenciar o governo em várias áreas, entendeu? Que é uma coisa belíssima, porque hoje a é. incompetência é que assume em primeiro lugar, Então, né? é uma época, um pouquinho antes, havia sido criado o DASP. O Isso, DASP era um órgão do governo federal para formar administradores com capacidade. aonde meu pai fez muitas palestras, daí foi convidado ao ISOP. Ele estava Exato. no Uruguai e É. veio para Bom, palestra em São eu Paulo adivinhei de em cara, vendo o 45. seu nome, que você é filho do Miri Lopes. Isso, Isso aí. já era Isso muita aí. Mas coincidência. o que eu achei curioso, primeiro porque o ISOP é fundado em 48, em 47 e o CAP em 48, quer dizer, são duas criações extremamente importantes Isso, isso. e que têm a mesma raiz, Fundação, quer dizer, a mesma raiz em É, termos, né? Mas a Fundação Getúlio Vargas vinha investindo na educação, tinha uma política exato, pedagógica, exato. etc., né? Isso aí.
O, Meu pai estava lá o- desde o início. Tinha uma outra pessoa importante na Fundação Getúlio Vargas, que era o Chancromaia. Não sei se você chegou Nunca ouvi a. falar. Como é que se É, escreve esse nome? é Soletra um para nome mim. estranhíssimo. Ele era uma Tá. pessoa, inclusive, muito sui generis. Aham. Eu, eu ouvia meu pai pronunciar Chancromaia, era o Tá, é nome assim que dele. eu vi. Tá ok. É. É um canco com H e Maia do É, César Maia. É. Era o Chancromaia. Valeu. Chancromaia. Me Eu perdoe, cheguei a viu, camarada? conhecê-lo. É. Ele era um alto funcionário. E a outra pessoa que era da Fundação Getúlio Vargas, também com uma função importante, era a Irene de Melo Carvalho. Que dirigiu o CAP. Isso, professora Irene Melo Carvalho, que era muito amiga de meu pai, e o marido exatamente. dela, que era o O CAP. Tales, Aham. professor Tales, professor de matemática, que era uma pessoa maravilhosa. Eu sei porque eu tive aulas particulares com ele, eu era meio Aham. problemático em matemática, e eu tive muitas aulas particulares com o professor Tales de Melo Carvalho, e ele era uma grande figura. O casal era Aham. amigo dos meus pais. Jogavam buraco em Petrópolis, então era uma coisa, uma convivência. Então, eu estava cercado dessas pessoas, CAP, Fundação Getúlio Vargas, Ai, que delícia. Faculdade de A filha Filosofia, deles, a Doris, a fez os Doris primeiros de Melo comerciais. Carvalho. Não sei se era do Colgate, tinha um sorriso muito bonito, era Ela muito era lindo. muito bonita, E ela fazia era outdoor, né? deslumbrante. Ela era deslumbrante. A mãe dela, a Irene, a professora Irene Era Melo bonita Carvalho, também. era uma mulher lindíssima. Era uma mulher Aham, lindíssima. É. aham. A, Então, eu a, estava sempre cercado, até nas férias eu estava sempre convivendo. Engraçado, eu não tenho foto da Irene Melo de Carvalho. A gente sempre fala, ela tem lá, tem o nome, mas Você não consegue não encontrar a a vi. imagem? É, É? é. Você pesquisou ou fez uma pesquisa Não, iconográfica não, e agora tal? vocês estão falando, agora né? mas tem no Olha, eu Google. fiquei curioso agora, porque realmente ela era muito bonita, Aham, Uhum. chamava atenção, era uma pessoa que chamava atenção pela beleza e pela aham. inteligência mais do que tudo, porque ela era, assim, gênia, Aham. É. considerada gênia. Carlos, deixa eu te contar um episódio que você não sabe, mas eu vivi diretamente. Em 66, eu era presidente do Grêmio. Ah, Tínhamos no colégio um personagem que era preto, comunista e gay, chamado Antônio Mecha, cujo apelido era mexa. Antônio Becha. A turma sacaneava. Mas o Antônio era uma figura realmente ímpar, porque era tudo, vamos dizer assim, de vulnerabilidade, né, e de sensibilidade, Possível, junto. um É uma doce de síntese da pessoa, amado pelo vulnerabilidade. colégio inteiro. O que ocorre? A Irene me convoca na sala da diretoria e me joga um papel da Lei de Segurança Nacional, me ameaçando, eu tinha 15 anos na idade, com a Lei de Segurança Nacional, Sério? uma ameaça preventiva, né, na sala dela, tipo assim, olha, tá aqui, né? Quer dizer, aí a gente comentou com o pessoal do departamento, o Antônio soube, fez uma passeata na sala da Irene, né? O pessoal sacaneava a Irene, dizendo que o Thales, o esposo dela, que ele era magrinho, era chamado de chupadinho, porque ele era completamente mirrado, né? Eu nunca convivi com ele, sei que era muito inteligente. A Era muito Irene inteligente, uma pessoa teve só brilhante. esse episódio, vamos assim, porque aquilo foi em 66, veja bem, tá? 2 anos depois Dois do anos golpe. depois do golpe. Não era Era nem uma o época muito AI-5 de complicada. 68, nada disso. Mas o absurdo era que eu, sendo menor de idade, vamos dizer assim, não podia ter competência de Olha que censura ou de absurdo. ameaça legal, né? É, Mas, e aí é. nós fizeram, o pessoal fez acontecer. O Antônio, isso é um absurdo, vamos lá e tal. Mas só contar esse folclore. E eu conheci, né, quer dizer, meus pais tinham. Meu pai estava em 64, mas a minha mãe conhecia a Irene, enfim, quer dizer, não tinha nenhuma convivência, né? Sim. Mas que ela de fato era inteligente, sem dúvida Ela alguma, era muito né? inteligente, era uma pessoa Agora, brilhante. É. e houve uma quebra do professor Matos, porque o professor Matos ele tinha aquela coisa religiosa, mais até É. mística, Ele né? foi Tinha uma seminarista, o autoridade professor serena, né? Matos. Mas Isso tinha é. uma autoridade serena, entendeu? Quer dizer, ele tinha É. aquela coisa respeitosa do educador, entendeu? Isso, E isso. É. todas as pessoas, mesmo que tivessem alguma oposição, acho que até o Afrânio contou alguma vez, alguma coisa que teve,
é sempre assim do diálogo, da coisa muito respeitosa, Sempre foi entendeu? uma Da pessoa. coisa, de uma lisura democrática, vamos dizer assim, de Isso, divergência, isso. sem acusações nem nada, né? Uma coisa. Não, ele era Inclusive, uma pessoa esse realmente. trabalho do Memocap que estão tentando fazer agora é para ver se o resultado que foi plantado na criação do CAP correspondeu às expectativas. Eles estão Certo. fazendo levantamento. Isso aqui é um trabalho imenso, descomunal, e eu consegui, Miriam. A Denise, eu Hum. vou te passar o resumo que ela fez, ali já faz o resumo do Memocap, mas de certo vai ser um. Eu posso botar aqui como 19º articulista, capítulo que a gente já tem nas mãos, é o texto da comissão do Memocap, tá? Porque é um trabalho sobremaneira importante. Agora, Eber, eu preciso saber de ti o seguinte: você consegue fazer o capítulo para a gente? Porque eu te provoquei desde o Consigo, livro, claro, não é? consigo. Você E a sua imagina sorte, quantas laudas você precisa? olha só, eu não Para vou não te ser muito censurar. prolixo nem muito Não, seco. deixa eu te falar, não, eu não vou te censurar com lauda, não. Veja bem, quando nós começamos, a gente queria arrecadar de 30 a 50 textos, nós Sim. colocamos de uma lauda 6. Mas eu não posso pedir a Miriam Caiuca, a Sheila Mara, a você e a outros, a Lurdinha, que sucedeu o seu pai lá no colégio, e outros que venham, que tem muita informação que se cercear por número de lauda. Quer dizer, Olha, vai ficando se eu não escrever sou 20 uma por mim, pessoa. vão entrar 20. Se escrever Eu não 5, sou uma vão pessoa ser. prolixa. O meu texto Mas não se. normalmente é bem enxuto, certo? Aham. Eu prefiro ficar no nível da informação do que no estilo. Então, eu Tá prometo a bom, você que eu não vou encher linguiça. tá Isso bom. você pode É o que contar que eu você. não Não, vou. mas não se E atenha a isso. a minha memória, felizmente, ela é bastante boa. A minha memória é remota, a minha memória imediata é péssima. Eu não sei o que eu almocei anteontem. Mas essa minha memória histórica, ela é bastante boa. Então, alguns episódios, algumas histórias e tal, eu me lembro realmente. Lógico, quem conta sempre, né, acrescenta algo, mas eu vou tentar ser o mais Deixa eu te objetivo fazer uma possível pergunta dentro. direta, porque vai Ah, ficar Não, mas gravado eu aqui. acho, Ô, Carlos, Miriam, Carlos, eu tenho uma visão do seguinte. Eu acho que esse livro é um livro despretensioso, é um livro certo. que, a princípio, decoração. eu nominei isso, e o Emílio fala também, que eu acho que é Capiano de todos os tempos, Hum. né? Não existe ex-Capiano, é Capiano de todos os tempos. E que Vai Forever. resolvendo fica, para capeando e sempre. a princípio, quando eu É, conversei com o Emílio, eu tinha pensado em fazer um livro muito pretensioso, com o título que é a Identidade do Rio de Janeiro passa pelo Colégio de Aplicação, né? É pretensioso, mas era o meu desejo. é. Depois, é Não, mas lógico, uma parte da elite carioca foi lógico, formada pelo CAP. Isso lógico, não tem a menor lógico, não dúvida. tenho dúvida, eu não É, tenho dúvida, né? Mas os tempos mudam, eu acho que as interpretações também mudam. é. Então, que tal a gente botou o livro Memórias e Gratidão, mas pode ser Capianos de todos os tempos, que é uma coisa assim aberta, É. né? Enfim. E quando eu falei, eu inclusive falei com o Miguel Paiva, eu falei, Miguel, ele falou, eu escrevo, ele falou, mas eu posso colocar algumas charges, que eu fiz várias Ele é um charges para o ótimo, ele é um ótimo chargista. Ele é um Aí eu ótimo falei, chargista. é lógico, você tem essa linguagem. Então, é uma coisa muito aberta. Eu acho que é Ótimo. só um pouquinho desse carinho, dessa memória, Certo, de uma história engraçada, ou de uma coisa que ficou muito marcada, ou certo. por que você se tornou esse homem, né? Se o Cap teve uma influência ou não É. teve. Então, a gente está deixando Não, o assim. meu caso é muito particular, porque eu nem tentei fazer o exame de admissão para o CAP, porque eu era Estava, segundo time, eu não era, é, nunca fui um bom aluno, nunca fui um bom aluno. Para desgosto, meu pai e minha mãe, professores, né, meus mas, tios, o Raymond Hebert, o grande professor de física, as três irmãs da minha mãe, também professoras é, primárias, né, e sim. eu era a ovelha negra, sabe, eu Ótimo. nem tentei. Eles falaram, não, você não É, vai tentar o exame? Eu falei, não,
queriam que fizesse o exame para o CAP e para o É. Pedro II, você imagina? Eu falei, de jeito nenhum, vocês estão tirando É. sarro comigo, né? Eu vou Aham. fazer. Naquela época não tinha prancha de surf, né? É. Agora, minha irmã foi admitida no CAP com louvor. Ela era como a gente dizia na época, era uma CDF, né, É. de primeira linha. Ana Maria era Sim. primeira da classe, era uma coisa. Mas eu não, eu sempre tive um lado assim, underground, Ótimo. Artista, contracultural. fotógrafo, artista, boêmio. Então eu não me encaixei lá. Mas eu tenho muitas histórias, justamente porque eu convivi muito, né, Sim. com não só os mais velhos, né, o corpo docente, que eram amigos do meu pai e tal, mas os amigos todos da minha irmã, Sim. né? Eu me lembro, o Luiz Carlos Carneiro Leão, né, que o apelido dele era o Camalha. Você se Ah, lembra dele, Emílio? Não, não, nem de nome. O Carneiro Leão, que foi uma apaixonite da Ana Maria, da minha irmã. Minha irmã Aham. era apaixonada e que pelo. eles também são donos de colégio, né? Eles também são, Carneiro Uhum. Leão. É. Eu conheci muita gente, né, através da minha Uhum. irmã. Uhum. Alguns eu tenho contato até hoje. A Rejane, por exemplo, que era uma das grandes amigas da minha irmã, que era do Uhum. CAP, é uma pessoa que eu tenho contato até hoje. Ela Uhum. casou com o Cláudio Janovitzer, que é Uhum. irmão da Dori Janovitzer, que é uma juíza hoje, é uma pessoa importante na justiça aí É. carioca, e eles Uhum. eram do nosso prédio, eles eram vizinhos nossos, É. certo? E ela era uma grande amiga da minha irmã, e ele era do CAP também. Então, eu sempre estive cercado por essas É pessoas. lógico, Eu lógico. sempre fui eu sempre eu brinco que eu sou um capiano honorário. É, só lógico, imagina. Eu sou um Vamos capiano entregar o título honorário dia 25 que de sempre novembro, hein, esteve Miriam? ao lado do CAP, né, meu pai e tal, Sim, mas. mas que não ousei fazer o exame de admissão, não ousei. Uhum. Uhum. Minha mãe ficava dizendo: não, meu filho, por que custa tentar? Eu falei: É. custa o fracasso. O fracasso psicologicamente não é uma coisa boa. Ninguém abraça o fracasso, né? Então é É, melhor eu não fazer. Então lógico. eu fui mesmo para o anglo-americano, que era não chegava a ser uma boate, como a gente chamava Ah, naquela mas era. época, Por favor. mas Muito. não O era Anglo uma era boate, muito mas bom. era um colégio, né? Não era É. um colégio militar, né? Porque o CAP também, didaticamente, parecia ser uma disciplina quase que Não, intransponível. era outro clima, né? Uhum. Não, É, mesmo exatamente. É outro para não ir clima. muito longe, né? O Andrews, que era vizinho do anglo-americano na Praia de Botafogo, né? Onde o Uhum. meu tio Raymond Hebert dava aulas, o Andrews, embora fosse um colégio particular e tal, era tido como um colégio de ótimo nível educacional, né? Uhum. E o anglo-americano já era, sabe? Por quê? Porque dava muito peso ao esporte, estava sempre nos jogos da primavera, ficava em primeiro lugar e tal. É. Então ninguém levava a sério. Tinha piscina, você imagina, o anglo-americano tinha uma piscina Aí na semiolímpica. praia, ah, Então, O e era Brizola vizinho colou da do Sears. anglo-americano, hein? Eu, Roberto, o Hã? Brizola colou do anglo-americano para fazer piscina no CIEPS, hein? De certo ele Rolou colou. do anglo-americano. Era o único colégio que tinha piscina. que Era o único bárbaro. colégio. Todo mundo falava, puxa, que Mas, você é uma Roberto, pessoa feliz de você estar lá no anglo-americano. o Ebé, eu nadei com a Maria Lenk no Flamengo e ela escreveu um livro lindo, Braçadas e Olha, Abraços. ah, Então, diz que os gregos dizem é preciso saber ler, escrever e nadar. e Faz nadar. parte da Grécia a É verdade. natação. Não, É eu fundamental. através do anglo-americano, acabei fazendo salto no Fluminense. Uau, Eu Aham. era sócio do salto ornamental. Eu sim. fiz, Que beleza. eu aprendi, então não cheguei a competir externamente, não. Eu competi internamente lá dentro do Fluminense, mas foi graças ao anglo-americano. Foi a minha experiência nas aulas de educação física na piscina do anglo-americano que acabaram me levando para o Fluminense e eu acabei me interessando por isso.
A sinusite, infelizmente, impediu que eu fosse um grande campeão de saltos ornamentais. Mas, de Eu qualquer fui maneira, salvo pela sinusite. mas, de qualquer maneira, Nada. Hã? confesso que pular daquele trampolim é um concurso mais difícil que entrar no CAP. Pular lá É. de cima Eu é um também concurso acho, É, eu mais também eu, acho. difícil que é, entrar no eu, CAP. plataforma de Aliás, 3 metros eu Miriam, ia. só- Emi- Aham. Mas só para divertir um pouco, Miriam, diz que num trampolim, né, disputam um francês, um inglês e um português. Aí o francês grita assim, pela rainha da França, e mergulha. Aí o inglês, pela rainha da Inglaterra, e mergulha. O português, pela escada! Ai, ai, ai. Gente, olha só, eu estou tendo um problema. Hum. Eu sou síndica do meu prédio e um dos nossos porteiros-chefes está passando mal. Eu acho que eu já retorno. Me Tudo dá bem, gente. um Não, pouco. olha, Vai lá. eu Se também você tenho quiser, mais eu algumas faço coisas hoje consulta online, ainda, viu, Miriam? Precisa consultar o mas, porteiro aí online, você me liga, eu faço consulta online. Não, diz que ele está mas com olha, 22 Miriam e pressão. Emílio, eu me considero brifado. Eu acho que eu entendi o espírito da coisa, Ótimo. certo? Que é, Uhum. é uma coisa memorialista, mas não formal, né? Não, não, por favor. Ô, É, Heber, Então, eu deixa eu, acho que eu me encaixo. Se fosse uma deixa coisa eu mais passar a conta formal, para você. Miriam, vai lá socorrer o teu. E a gente espera aqui um tá, pouquinho. Eu vou tá. conversar aqui a parte Eu vou financeira. descer. Como esse dono Tá bom. americano, ele deve estar cheio de dólar e de libra esterlina. Licença, Heber, é gente, o seguinte, licença. à até já, vontade, até já. Miriam. Até já. Licença. Heber, algumas Hum. pessoas falam, mas Emílio, vocês estão fazendo um livro, como é que vocês vão pagar? Ah, Eu conversei hoje com a Denise Cabral, que era do Cineclube do Grêmio, e ela foi casada com o Alberto, que é apelido de Amará, não sei se você conhece. Teve uma livraria ali em Ipanema, não lembro o nome, não sei se era Argumento, não sei, o fechou. argumento era uma livraria em Ipanema, me lembro. Me É, lembro dessa livraria. ele agora tem uma editora chamada, eu não sei se essa era que ele trabalhava, mas eu lembro que eu conheci essa livraria, depois parece que fechou, e ele faz uma editora Ponteio. Ele me falou de coisas que eu não sabia, porque eu falei assim para ele, olha, nós queremos fazer um livro entre 150 e 200 páginas. Ele falou, olha, Emílio, não se conta por laudas, você conta por caracteres. É, Então, você tem mais ou menos 30 linhas e você tem 70 caracteres por linha. Ou seja, 70 uma toques. página, É. você tem mais ou menos 2.100 caracteres, né? Então, Hum, primeiro, que o cálculo do custo, claro que vai depender, por exemplo, você mandou fotos lindas lá do colégio no Laranjeiras, vai depender do tipo de papel que você faz, da qualidade da claro. fotografia, né? Mas eu fiz um cálculo por alto que preço mínimo seria, porque a gente quer 10 mil e máximo 20 mil, chutando, tá? Ele não me passou ainda um orçamento definitivo. Aí o Hum, pessoal pergunta, mas aonde é que vocês vão ter o recurso? O que que eu pensei? A grande comunidade que festejou os 70 anos lá no Circo Voador, foram, sei lá, 500, 800 pessoas, fizeram uma festa muito bonita, e a Miriam estava falando que nos 60 reuniu-se na Cecília Meirelles e na Escola de Música se conseguiu reunir 600, 800 pessoas. Você veja, se de 800 pessoas, potencialmente quem tem acesso pode chegar até elas, cada um desse 50, eu teria 40 mil, entendeu? Claro que tem que passar o chapéu e, junto com o arrecadar dos capítulos, como a gente tem que botar esse livro para entrar para a edição de 10 de outubro e ele tem que estar pronto a 24 de novembro, você tem aí uns 45 dias. Então, a gente tem que também pensar, e a minha pergunta para você é o seguinte: é, o que que você sugeriria? A primeira sugestão é fazer, no mínimo, e-book, porque tem uma editora do FRJ que aí o custo é zero, você não vai gastar papel e imprimir. O que ideia é. você teria? A ideia que me ocorreu seria o seguinte: estipulado um valor de 30, ou 40, ou 50 reais pelo livro, a gente tentaria fazer 1.000 exemplares. Então, por exemplo, eu quero comprar, vamos dizer assim, que seja 40 reais. Eu dou 200 reais, compro 5 exemplares. Uma venda antecipada, entendeu? Fazer uma Só venda que, antecipada. junto com o trabalho de arrecadar os textos, a gente teria que ter um projeto que seria o seguinte: olha, o livro nós estimamos vai custar X, temos que uma parcela, nós achamos que do CAP de 3.000 capianos a gente consiga arrecadar pelo menos 500 pessoas,
Para isso, se 500 pessoas derem, por exemplo, R$ 50, nós temos 25 mil, o livro está coberto. Então, o nosso Tá trabalho é o coberto. seguinte: Tá. é definir que o preço do livro seria R$ 50 e cada um pode comprar 1, 2, 3, 4, 10 livros, entendeu? Porque com isso, Fica à vontade pessoas do que têm uma freguês. situação melhor podem comprar mais, entendeu? Né? E Tá eu não certo. sei, por exemplo, eventualmente alguma instituição poderia comprar, né? Alguma instituição pode ter interesse. Ah, eu tenho interesse. Lembrando que, Bé, hoje existem no Brasil 18 CAPs, né? Quer dizer, o CAP não é só o FRJ Rio Não de é, Janeiro. não é só o Rio de Ou seja, Janeiro. o projeto aqui feito foi federalizado, entendeu? Mais Certo. uma razão da importância do livro, porque nós não teremos tempo, infelizmente, de contar as histórias do CAP em Minas Gerais, do CAP São Paulo, do CAP Espírito Santo, entendeu? Não sei se você tem alguma informação Mas sobre eu isso, acho né? que eles vão se mirar nesse exemplo para fazer os seus Claro, respectivos, não é? provavelmente. 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 A gente. Mas aí a pergunta para você, porque o pessoal fala assim: ah, você é muito sonhista, Emílio, por favor, não venha sonhando com o livro e depois passar o chapéu. Eu falo, mas como que eu não passo chapéu se eu já fiz 3 livros de homenagens, sempre passando chapéu ou com essa Hum. forma de as pessoas comprarem exemplar? Parece razoável, né? Eu não acho que eu estou tão delirante, nem vinte e Não, cinco não mil. é. É Numa uma forma obra de. que é o colégio de aplicação, veja bem, É. eu não sei se ele vai ter tempo de correr atrás de algum financiamento, tudo isso é orçado com antecedência. Eu acho que não Hum, justifica a gente adiar para um ano para ter orçamento e depois fazer, entendeu? Quer dizer, hum, eu acho que a hum. primeira coisa é a expressão do afeto, né? Meu pai tinha uma frase que eu gostava muito que dizia: o efetivo é o afetivo, né? Então, nós estamos efetivando alguma coisa na base do capital afetivo, que é o colégio de aplicação, que merece muito mais, né, do que tem recebido. Eu, inclusive, bati muito, e é uma coisa que talvez você pudesse nos ajudar, que é o seguinte: como você trabalha em fotografia e cinema, eu acharia mandatório em tentar conseguir um Globo Repórter sobre o Hum. colégio de aplicação. Porque o colégio de aplicação um lugar de sementes, de professores de sementes, porque os alunos são sementes, e quem as matura, né, e cultiva são os professores. Então, na verdade, o colégio de aplicação mereceria. Eu tenho algumas vias para tentar lá na Globo. O Roberto Pontual, que é âncora da Globo, que você deve conhecer, da Globo Sei. há muitos anos, é do CAP. O André Trigueiros, que é um cara espírita e que está muito envolvido na CNN, na questão ecológica indígena. Tem o Cláudio Manuel, que falou da Sheila Mar, que não sei porque não Todos entrou. são ex-capianos? Esses Todos todos eles são campeões. ex-capianos? Todos Olha, eles são campeões sempre. O Cláudio olha. Manuel, que é o Cleison, e o Paulo Brandi me falou que tem um personagem É da isso revista mesmo, é Piauí, isso que é um cartunista. aqui. Ô, Sheila, chegaste! Cheguei, Você cheguei. está fantasiado. Eu falei, Hã? Corinthians com camiseta. É isso aí, é o Lions, né? Que beleza! É, eu tava Você conhece pensando. a Tia Mar? Quem Oi? está com a gente é o filho do professor Heber. A Miriam Sim, teve que sair, eu sei, porque ela é Já vi. síndica. Ah, você assistiu, ela teve que sair, e nós estamos É, aqui conversando sobre não, um questionamento que foi eu feito tô, eu estava sobre ouvindo vocês há algum que bom, tempinho aqui, o e aí financiamento, você falou e eu estava isso. relatando ao Heber a ideia de conseguir um Globo Repórter, pensando, inclusive, que ele, Heber, que tem o projeto de fazer um livro sobre o pai, mas vai já em primeira mão fazer um capítulo do livro sobre o trabalho do pai no colégio de aplicação, mas sugerindo da importância da gente pensar com um pouco mais de ousadia, né, para que a gente É, possa obter um Globo Repórter. Tem 5 contatos que poderiam chegar a alguém importante da Globo para conseguir o Globo Repórter. Érico Precisa ver Magalhães foi desses. colega Érico É, Magalhães foi colega meu do Científico em 66, campeão de basquete pelo Flamengo e pelo Botafogo, e foi o diretor de marketing da pontual, Globo. O o Pontual, pontual Roberto deu Pontual. que ano? O Cleidson, o Carlos Manuel, que foi do Caceta e Planeta. Não, O, então, esse precisa eu, ver qual desses aí conhece o editor-chefe do Globo Repórter, porque precisa ser através do eu editor-chefe do Globo acredito, Repórter. Márcio, olha, Quem nós desses eu aí temos um acredito, outro. Márcio, que o André Trigueiro, o O André Trigueiro? Trigueiro, Sim. que foi meu aluno, ou então o, Xelamar, só uma pergunta. Eu mandei 2 pode, mensagens para ele.
ele não respondeu. Mandei Rodrigues, através de uma é, colega do Centro de Valorização da Vida, mas eu vou te você passar o falou, telefone que eu tenho dele, pode ser que ele te responda. Mas ele é super ocupado, estava na cúpula da é, Amazônia, pela questão exatamente. ecológica, mas eu acho ele Ele um é canal um maravilhoso para isso. ambientalista, ele é um ambientalista muito, muito importante para o Brasil. Sem dúvida. Agora, veja, eu vou depois pedir, então, vou te Tá? passar o contato para a gente também tentar esse caminho. Porque, veja bem, como é que eu vou te dizer? O nosso intuito é a grandiosidade e a proteção, a grande cultura de sementes, né? Que são uma escola que forma professores, que formam sementes de cidadania, na verdade, né? Com grande sucesso, e contando que não é só o Rio de Janeiro. Eu não sei, Sheila, mas você sabe dizer para mim e para o Eber quantos Então, CAPs existem no Brasil hoje? Você saberia dizer? eu São acho, 18, 17? eu tenho que verificar ainda. Verifico isso para você com certeza. Mas eu acredito que em 13 estados. 13. 13. 13. É. É, Mas deixa eu mas é um falar número uma importante. coisa, Emílio, deixa eu falar uma Diga, coisa para o Marcos aqui, para o não é Marcos, Carlos, não é é o Marcos. Carlos. Carlos. Isso. Para o Carlos. Eu estou confundindo com o Marcos. Ele é É, ex-cunhado do Marcos, Carlos, porque o Marcos foi É, casado com a irmã dele, a foi Ana. casado com minha eu, irmã. É. eu sei, eu sei. Ô, Carlos, é um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Igualmente. Igualmente. Muito grande. Por quê? Eu sou cria de professora Heber, né? É, dona Re... Dona sou sim. Regina, Dona Dona Regina. Regina, Dona Regina era a diretora de primeira a quarta, e o Isso. tempo todo a gente estava muito junto, fazendo trabalhos, fazendo muita coisa junto, porque a gente, principalmente quando eu estive na coordenação e depois na direção de ensino, a gente tinha um carinho muito grande, né? E sua irmã, além de tudo, Ana né? Maria. Sua irmã é minha amiga até hoje, Olha, muito que bom. amiga, Que muito bom. amiga. A gente está sempre juntas, a Em gente está contato. sempre se divertindo Que juntas, eu, ótimo, meu que marido e ótimo. ela, e a nossa turma dela toda, que a gente curte um rock muito bom. Falta A minha irmã é você, muito animada. Nesse aspecto, ela falta é mais animada do que você, eu. É mais falta festeira do que porque eu. a coisa é muito boa. Então, muito, muito bom ter você aqui, viu, meu filho? Que Eu ótimo. entrei Foi um para o prazer CAP, eu, eu, conhecer. então, eu entrei para o CAP, eu era licencianda ainda em agosto, e eu fiquei de agosto até dezembro como regente, mas eu ainda não tinha me formado. E ele estava na direção. E quando eu fui efetivada em maio, depois da minha efetivação, houve um jantar. Olha só, hein, que luxo, hein? Um luxo. Um jantar que a minha família foi convidada por ele, e para minha apresentação, todos os professores estavam, um jantar numa churrascaria, foi muito lindo. Que bacana, que bacana. Eu sempre tive muito carinho pelo meu professor, que ele foi meu professor, né? Também, né? E Ele todo ano, eu também, me lembro disso, todo ano ele era paraninfo pelo menos de 2 turmas. Todo ano. claro, todo ano ele era uma figura, né? É, Ele era uma figura imponente, ele era uma é, figura respeitada, e tinha uma conduta assim. O meu pai é, era muito assim também, sabe? Então, né? eu precisava te falar isso, tá? Ah, Ô, Sheila muito Marcos, obrigado. Eu deixa eu sou muito fazer um orgulhoso, comentário. Deixa eu dos fazer meus um pais. Sou comentário, muito. fazer um comentário para vocês dois que me chama a atenção pelo que você está narrando do professor Alberto. Olha que coisa gozada. Eu só fiquei sabendo agora. Eu fui capiano, nunca nem tinha ouvido falar no CAP do seu pai. Claro que ele participou do CAP depois, né? Mas na época É, não é, conhecia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: me chama a atenção, parece uma coisa assim de época em que a inteligência da pessoa e o sentimento, o que a gente chama de inteligência emocional, caminhavam emocionante. juntos
Juntos, E hoje parece que é uma dissociação. Tem é, pessoas que são cultas, são eruditas, são muito inteligentes, mas às vezes não mas são cordiais, socialmente, não são delicadas, são antissociais, socialmente não são até são. hostis em determinados momentos, entende? Não É, tem essa humildade de professor, exato. né? É muito De difícil. saber aprender também com os alunos. Sim, A Sheila Mar contou para a gente uma coisa linda, né, Sheila Mar? Da homenagem que fizeram dos alunos, que em determinado momento colocaram você para fazer uma coisa que era difícil para você fazer e você pois conseguiu, não é? é. Pois é. Pois É, é. Eu a- fui. a- o Eu queria. aprendizado é double face, né? A Pois é. gente ensina e aprende, né? Não Nós, precisa nós ser pessoa de criamos, mão única, nós, né? cri- Mas, nós criamos na mas me direção de chama a ensino. atenção esse tipo de cultura no Brasil, inclusive da Fundação Getúlio Vargas. Só pensar, Sheila Mar, que a Fundação Getúlio Vargas albergou o CAP na primeira série que tinha. E dentro da ideologia dominante, se falava de se preparar uma elite gerencial para governar, né? O Quando Brasil, você vê, exato. você trabalha para regulamentar coisas dos deficientes físicos, da polio, quanto Sim, trabalho que é. Como, é. aliás, hoje perdemos uma pessoa importante, faleceu o Francisco Dornelles, fiquei sabendo, Eu vi, eu vi a foi notícia. cliente do meu pai, Tielamar, foi cliente do meu Olha, pai. Era Ó, atendido pelo meu pai junto com o Ivon Cury, com o Grande Otelo, lá no apartamento de sim, Copacabana, que meu pai tinha que clinicar subversivamente, porque quando olha, chegou ao Brasil era socialista e a medicina psiquiátrica da época não permitiu que ele nem ensinasse e nem ó, clinicasse. Meu pai, olha, para passar um comprimido de Lorax ou de diazepam, tinha que pedir ao Hélio Pellegrino, ao isso, Toripan, a outras pessoas, médicos amigos dele, que dessem para os pacientes dele, olha, porque ele, fundador da Cátedra de Psiquiatria em Barcelona, não podia fazer. não Olha que podia. absurdo, coisa Até terrível. hoje é muito complicado essa coisa de é, você foi. registrar o seu diploma, né, estrangeiro aqui no Brasil é complicado até hoje. Até Não, hoje Sem é dúvida. complicado. Sem dúvida. é, Mas me chama a atenção, sabe que eu me sinto nutrido disso, porque essas são as pessoas que a gente conviveu. A gente É. fica achando sim, que é dinossauro, eu digo assim, poxa, mas os meus dinossauros eram bons, né? Viva os Agora, dinossauros! Viva o vai ser, período Jurássico! dinossauros, né, pois por aí, né? é, porque Viva o esses Jurássico! novos também vão ser os jurássicos, né? Quando Seguramente, alcançarem. tem gente linda, tem gente linda. Ô, Sheila Mar, me falou hoje um Vamos, colega, o vamos lá Paulo agora. Brandi, do Reinaldo, que é um cartunista da revista Piauí. Você O chegou a ter alguma Reinaldo. notícia dessa pessoa, não? Eu não Reinaldo, conheço. Ele Eu não assina conheço. Reinaldo, Reinaldo. É cartunista da revista Piauí. cartunista Não conheceste, da não, né? revista Piauí, mas O nome dele todo fica deve estar no difícil. expediente da revista, com Eu vou certeza. procurar. Você Nós tem, vamos procurar. Carlos, você tem a revista? Eu Alguém tenho tem alguns a... exemplares. Eu tenho alguns exemplares. É uma revista que eu leio sempre. Eu tenho Mas, alguns exemplares. mas é, a edição é de edição nova, edição atual? Ou é uma revista antiga? É uma revista que já Eu não existe há algum conheço, tempo. Não conhece? É ótima. É das mas melhores revistas editadas no Brasil. É das não, melhores revistas editadas no Brasil. Tem um time de colaboradores de primeira linha. É muito boa. é, Piauí. você, É eu o quem é o você editor-chefe, colocaria, ah, quem organizou a revista é o filho do Walter Moreira Salles, não o sim, filho cineasta, não o Valtinho ah, Moreira Salles, o outro sim, que é o- sociólogo e certo. jornalista. É ele que organizou a revista. A revista veio de um projeto dele e hoje tem um corpo editorial grande, integrado por pessoas de primeiro Ela tem time. versão digital? Tem versão digital. Você pode Sim, entrar. sim, Vale a pena olhar. É uma revista e tanto, tá. Você sabe? Não é. bota a referência para eu ver. Bota a referência para eu ver e vamos ver Deixa eu o ver. Reinaldo, então. Né? O Carlos, uma E- pergunta. e- Ah, Através do Reinaldo, a gente podia pedir que fosse feito um texto para a revista Piauí sobre os 75 anos do CAP, entendeu? Eita,
E a nossa Isso avaliação é uma boa editorial ideia. pode, pode Ou então veicular, ele mesmo produzir um cartoon, claro, claro. né? É, É, mas seria bom também uma parte de texto, porque, na verdade, nós claro, também estamos concluindo, porque, veja bem, o professor Heber fez uma coisa fundamental, que é ser campeão desde criancinha, ou seja, ele Ele puxou o ele primário, tá, aquela tá na escola origem. primária, Ele está na então, origem. e mais que isso, cortou o vestibular, porque havia um vestibular de acesso na admissão, e como as pessoas já vinham desde o primário, tinham sim, sequência, né? Desde que tivessem isso. bons currículos. E isso foi uma coisa importantíssima, né? Porque o CAP muda aí, na verdade, né? Ou É, seja, ele conseguiu que uma coisa que a educação não fosse privilégio de poder econômico, ou seja, realmente exato, dar democratizou. acesso. Foi uma Exatamente, coisa isso é uma coisa democrática. maravilhosa, Desde né? a origem. Eu acho uma coisa. Por exemplo, eu, quando me formei médico, fui trabalhar 2 anos no Jequitinhonha, trabalhando com isso que os médicos bando fizeram e tomaram um pé na bunda, só como médico brasileiro. Eu trabalhei Sim. em comunidade que não tinha filtro, trabalhei com comunidade eclesial de base da Igreja Católica, botando filtro, ensinando Aham, vacinação, aham. prevenção, de um Imagina. monte de coisa, porque é aquilo que o Marcos falou para a gente, é o seguinte: quem estudou num colégio público tem uma dívida de gratidão, ou está imbuído no sentido social, de ser útil socialmente, que é uma coisa que você não vê hoje. Por exemplo, os médicos formados hoje pela UFRJ, a maioria, infelizmente, quer ganhar dinheiro, ponto. Eles não estão preocupados se, ao longo da carreira deles, eles vão fazer coisas socialmente úteis para a maioria, entende? Relevantes, E, é, e isso é um problema, porque eu não sei se é uma isso. geração que veio do pós-guerra, da guerra de 45, mas você veja bem, eu tive o caderno do MEC, né? Que a Ah, gente tinha caderno do MEC. A gente tinha aham, livros que a aham. gente tinha, desde cartilhas e livros que a gente recebia. A editora Melhoramentos, quer dizer, havia um momento Isso, que era um Sim, verdadeiro sim, iluminismo, né? E eu acho sim. que os exatamente. nossos pais, quer dizer, enfim, de alguma maneira, participaram desse momento, né? Eu lembro É, de uma pessoa amicíssima de meu pai, que devia ser amigo do teu pai, que era Lourenço Filho, que Lourenço inclusive Filho. participou da fundação do ISOP, porque Sim, a psicologia, a filosofia, é, tinha a pedagogia, tinha muitos pontos, quer em dizer, Vinha comum. fronteiras em não tão comum. bem É. lineadas, Vamos, mas a raiz vamos. comum era o humanismo, né? Quer dizer, que eu É. acho que é uma Agora, coisa uma maravilhosa. Sheila curiosidade. Mara, eu coloquei o Ah, link da Piauí. eu vi aqui, eu vi Tá aqui. aí, Mas tá? eu vou pegar o seu número, Botar. vou adicionar para nós conversarmos Eu um vou pouco botar também. ele na comissão do livro, viu, Roberto? Se você me permitir, porque tem gente que não Boa, gosta muito de boa livro. ideia. Nós Eu temos um ia falar grupo do sobre isso. livro. A Agora, gente se falar as coisinhas que vão surgindo, Emi, a gente vai passando. Fala. Tá. Diga, Sheila Mar. verdade. Emílio, uma curiosidade que eu tenho assim uma série de curiosidades, né, para eu relatar. Mas uma curiosidade que aconteceu comigo e que você está falando aí em relação à escola pública, eu, por exemplo, eu morei a minha vida toda em Madureira, né? Peraí, tá. Eu morei a minha vida. Gente, Só uma pergunta. Você é não, Portela? não, Você é eu sou, portelense? claro, ótimo. Agora eu moro, depois que nós nos casamos, continuamos morando em Madureira. Júlio está aqui do meu lado, ó, dirigindo Oi, para lindão. nós. Ó. Um abraço, meu amigo. Parabéns, Prazer. amado. Estou Vi as escutando fotos do maravilhosa matrimônio. esse debate, Que hein? bom, O Júlio que gosta alegria. dessas coisas. Ele Que acompanha muito, bom, me que bom. acompanha muito. Estou entusiasmado Ô, com isso. maridão, Então, por trás de uma grande mulher tem um grande marido, né? Invertendo os paradigmas. ô, Carlos, o Júlio também é grande amigo da sua irmã, hein? Né, Júlio? Ah, é? Olha, que Eu bom. adoro, Estou adorando. conhecendo Adoro vários demais. amigos dela. Ana Maria É, tem uma turma de tem, amigos tem. muito interessante. Ela, Sempre ela tem é, ela é, ela uma é pessoa assim. cativante, né? Sheila, mais Mas rapidinho. olha, oi, Você falou fala. da Ana Maria, eu me lembrei da Ana Maria Martins, que era irmã do Nilo e do Franklin, que foi da Do Academia Franklin. Brasileira de Letras. Você lembra disso? Ah, Ela é? chegou a dirigir a Academia Brasileira Não, de Olha, Letras. não E é não da sei minha. se a gente
Não, ela é mais antiga, mas ele sabe quem foi o. O É filho do Franklin está senador fora do Brasil Mário ainda? Martins. Hein? O É, Franklin Quem? está ainda fora do Brasil ou já muita voltou gente fora daqui? do Ele me Brasil, disseram que né? está nos Estados Unidos. Não sei. Ele Está nos escreveu um Estados livro sobre Unidos, né? música, certo que está nos Estados Unidos. Eu tentei contato com uma pessoa que pode também nos ajudar, que era um grande jogador de futebol e judoca, que é o Cid Queiroz Benjamin. Cid, Cid ele Queiroz está na Benjamin. BI, é jornalista. E eu Sei. depois vou mandar uma mensagem para ele, ver se ele tem acesso a esse editorialista do Globo Repórter, entende? Seria Mas, Ah, importante ter um ultimamente, sim. contato dentro do Globo Repórter, porque quem pauta agora, são eles. eu acho que o Reinaldo, pela revista Piauí, se a gente já faz uma boa reportagem em setembro, outubro, já ajuda, entendeu? Já ajuda Porque é, muito. é, Coloca no é Com mapa, certeza. levantar, né? coloca Com no E mapa, aquela certeza. com coisa, certeza. falta hoje muito uma coisa de memória, quer dizer, as pessoas, para serem, vamos assim, respeitar a tradição, é preciso conhecer as pessoas. Está aí Isso. uma portelense Claro. que sabe o que é a tradição da Portela, né? A Com velha certeza. guarda. Olha só, mas Então, olha só, a minha curiosidade, a curiosidade que eu vou relatar é que eu morando em Madureira, estudando num ginásio público, ginásio estadual Getúlio Vargas, presidente foi. Getúlio Vargas, eu tinha professores, essa escola foi fundada muitos professores da Zona Sul, que moravam no centro, que moravam. Foi um grupo de professores que levou uma ideologia pedagógica, uma filosofia pedagógica para aquele colégio. Então, eu tinha uma professora chamada Silvia, de matemática, que Foi minha, quando. foi minha, Hã? foi do CAP. Deve ser a Hã? mesma que deu aula para mim. Foi minha professora no colégio de Calma, aplicação. calma, calma que foi. Ela Então, a mesmo. professora Silvia, que era assim uma mulata pequena, andava de sandália franciscana e cantava Ó Susana pela sala, né? Ó Susana, e de uniforme de professora, assim, uniforme de xadrezinho. E aí, quando eu chego no CAP, que eu vou para o conselho de classe. Não, eu cheguei no CAP e encontrei com ela, dando aula para os alunos. Ela dava as mesmas aulas que dava no CAP, ela dava para nós. Então, a Que beleza. qualidade do ensino estava ligada aos professores Claro. e não a uma ideologia de educação maior. Não, eram os professores, professores. Então, quando eu cheguei, e o mais importante foi que eu fui coordenadora da minha equipe de inglês durante muitos anos lá no CAP. E eu sentava com a professora Silvia ao lado para discutir, para conversar e para alinhar, né, a nossa metodologia, as nossas técnicas. E depois, quando eu coordenei o ensino, e depois, quando eu dirigi o ensino, ela, ela, ela era o professor que eu liderava. Olha que curiosidade. Percebe? Ela estava, eu encontrei, eu falei, gente, como é que eu vou, né, coordenar o trabalho de uma professora que foi minha professora de matemática, que ela, sabe, que eu idolatrava mesmo, Júlia, era isso mesmo. Eu idolatrava, eu Você, Almar, endeusava. Então, graças a isso Silvia, para você mim, aprendeu a contar em inglês, né? 1, 2, 3, 4. olha, É... olha, minha querida. Roberto, Mas aí eu não a posso gente, perder uma eu piada. pegava. Deixa eu Eu contar, vejo. Sheila, mais rapidinho, que o sucessor da professora Silvia no científico matemática foi o professor Sim, Oswaldo. Aí o professor Oswaldo dava para a Oswaldo. gente aula de trigonometria. Ele era Ah, alto, magro, muito simples. sim. Aí ele vai corrigir uma prova e fala assim: eu estou revoltado. Um aluno Ah, aqui de vocês, que eu não sei quem foi, mas daqui a pouco vou saber, gastou sim. 3 páginas de um colégio público.
aí mostra assim no quadro negro as 3 páginas, risca de cá, risca de lá, tudo rabiscado, não prova nada. E esse aluno escreve CQD MNC. Aí, muito acanhado, levanta o Fred e fala: fui eu, professor. Fred, explica o que você fez aqui. O senhor viu que eu tentei provar, fui desenvolver, não deu, vi que estava errado, risquei, Sim, comecei de novo, não deu, risquei. Bom, fiz 3 páginas, não consegui, aí eu escrevi. Como queríamos demonstrar MNC, mas não consegui. CQD, pois MNC. é. A turma caiu na Olha, gargalhada, Nossa. ponto Gente, nas calças, porque como ele só usava uma expressão daquelas, né? Sem ter chegado, mas ele não perdeu o orgulho campeão. Eu não provei, mas não, eu tentei. Então, eu tô. isso me inspira até para o livro. Pode ser que ele não consiga o livro, mas a viagem já está sendo maravilhosa, né? Isso, com certeza. Mas, mas a minha escola, lá de Oswaldo Cruz, que era o Getúlio Vargas, nós fizemos o aniversário de 90 anos de Dona Silvia, sabe? E Beleza. ela estava muito bem naquela época. Hoje ela está com Alzheimer e muito Mas está debilitada, viva? Está viva ainda? viva ainda. Não sabia. O Ô, Emílio moço, Eu e vou Sheila saber Mar, notícia dela essa semana. Vou saber vai ter que notícia. terminar, né? eu vou Sheila, ter acho que que o Eberto sair. está com problema de tempo. Tá Eu vou ótimo, ter que olha só. sair em 2, Grandiosa 3 reunião, minutos. depois vou mandar a cópia para vocês. Vai um Isso, códigozinho para abrir esse nosso isso. bate-papo. E a gente quer Tá, fazer o seguinte: entrar em campo, quem você conseguir através da sua irmã e outras pessoas para conseguir certo. texto, a gente já tem uns 20 para pegar. O que cair Tá, depois, beleza. E vamos tá, trabalhando essas ideias para outros frutos, como o Globo tá. Repórter, a revista Piauí. E você mais ou menos concordou, Sheila Mar, que era a minha resposta lá pessoal, que se o livro Sim. ficasse 25 mil, com 500 capianos dando 50 reais, o livro está pronto. Quer dizer, a gente Tá vai pronto. fazer um É isso trabalho de aí. vaquinha e de construção É, coletiva, porque o CAP é é Isso. isso aí. isso, né? É se virar nos Olha só, 30. Vai? eu acompanhei o que você estava falando, e em Lions nós temos algumas assessorias, ou muitas assessorias ao distrito. E eu participo de uma delas, que é a assessoria dos Leões Poéticos, Ah, assessoria que de beleza. leitura também. E eu já estou há 4 anos, há 3 anos, e agora nós vamos para o quarto ano fazendo um livro dos Leões Poéticos, em que eu sou a revisora dos livros, né? Eu faço a revisão. Então, os leões vão nos mandando as matérias, as poesias, e Estou com saindo, toda. gente. Vai lá. Ok, meu Olha, amor. Estou saindo, estou precisando sair. É, nós já vamos sair vai, logo depois, sim. Só para ver, Até. Sheila Mar. isso, E aí, tá bom. Sheila, Continuamos Vou em só começando a terminar contato. esse gravar, assunto, a ideia que fica aqui, ele é vai ver pelo importante. vídeo. Grato, Heber, saudações. Um beijo. E aí? Sim, Então, Emílio, rápido. Então, nós temos a experiência de editar esses livros, né? Fazendo uma capa, fazendo tudo bonitinho, e vendemos. Antes, a gente faz a estimativa, perguntamos a cada poeta quantos livros ele quer, ele nos diz, colocamos depois à venda para o distrito e os leões também compram, e, e aí o livro se vende. perfeito. É o que Entendeu? nós vamos fazer. O caminho tem que O ser que esse. você, o caminho é esse, não tem outro. Tranquilo. Agora você já tem que estar com o dinheiro quando. Porque não é da UFRJ, o que eles vão cobrar? Eu não peguei essa parte. Não, como você fala, não, veja bem, eu pedi para a Alessandra, que é a professora de História, em contato com a direção atual, que pedisse à reitoria se seria possível que a editora da UFRJ imprimisse o Isso, livro. Aí ela falou: isso, Emílio, eles não pagaram nem o bolo da festa do CAP 75 isso, eu anos, li. e Isso achou eu que teria sei. dificuldade. E aí? Casualmente, e aí estavam contando a Miriam que tem uma certa dificuldade do atual reitor com o pessoal, passou alguma coisa, não sei, em termos de votos lá, mas, de qualquer maneira, eu tenho conhecimento pessoal, porque ele é médico, entendeu? Sim. Trabalhou comigo no Hospital da Lagoa, então eu vou tentar. Mas Ah, você a vai gente tentar. tem que ter aquele caminho que é o seguro, morreu de velho e depois o pássaro voando. Então, para não Isso. ficar. Porque tem muitas pessoas que falam assim: se você não tiver financiamento, para que eu vou escrever um capítulo?
consegue o dinheiro que depois eu escrevo. Eu falei, não, manda o capítulo que depois a gente consegue o dinheiro. A gente Claro. faz, né? Inverte o processo. Porque, minimamente, a gráfica da UFRJ pode editar digitalmente, entendeu? E aí a gente Pode, pode até, se for o caso, deixar para pode. outro ano a edição gráfica, se a gente Exatamente, não conseguir, exatamente. entendeu? Nós fazemos também a edição digital. E Então, veja, Tiramar, com este nome, você pode fazer memórias e gratidão número 1, memória e gratidão número 2, entendeu? É um livro que daqui a 5 anos, não, 10 anos, pode entrar pode numa começar com um continuidade, pequeno, entendeu? isso, e depois você pode Isso, reunir todos num só. isso, Perfeito. isso. Nós Olha agora só, temos Tiramar, para para a reunir um gente não grandão. demorar demais, e deixa eu te pedir uma coisa, eu queria te encarregar aqueles contatos que seria a Luciana, Tá, a Andréia Luciano. Hall, o nosso querido Daniel Os Berlins, que dois, só a partir os de setembro, dois, ele falou que a 31 de é, agosto não pode. O claro. Dimitri, que ele indicou. Tem uma pessoa que eu te mandei o áudio, que me ligou, que é a Vivian, indicada pelo Daniel, pelo Daniel Berlinski, que ela teve um problema de infecção, estava no CTI do Copadora, etc. Até ficou grata, eu dei uma orientação a ela. Ela pediu, Emílio, eu não vou na reunião porque eu estou muito dodói, acabei de sair do CTI, tive Já alta pensei depois da hernia. isso. É E a aí Vivian você Rose deu que uma. chama. É. Aí, Agora, enfim, tem mas outras ela vai pessoas escrever também. sim mais adiante. Porque aí você, se você der mais ou menos a listinha dos que você acha quase certo É, que já mandou o texto, a gente vai calculando, vamos chegar a 30 ou 35, entendeu? Até agora, eu acho que a gente tem seguro na mão, vamos dizer assim, 20 capítulos ou 20 textos, entendeu? tá. Né? E Eu vou. algumas pessoas, como você, a Sim, Miriam e o sim, Heber, eu não vou limitar a tá lauda. bom. Quer dizer, Eu vou. o que vier 40 laudas serão, entendeu? Tá? Meia chega. Tá bom, tá Meia bom, chega. Meia. tá É bom, só. Eu tá vou bom. marcar com a Andréia Hall. Eu vou marcar com ela, que eu estou precisando dar uma ajuda ao pai dela, que eu conheço também, uma reunião na casa dela. E aí lá a gente vai traçar algumas metas, algumas coisas urgentes, para a gente ver se a gente fecha algumas coisas assim, Presta tá? atenção, porque ela falou que vai viajar para show na Espanha e ela estava na É, primeira reunião tentando financiamento, está muito enrolada, entendeu? exatamente, eu sei, Então, porque ela está com um balé muito importante. Eu queria aham. que ela apresentasse o balé do Chico Buarque, ou então o outro, mas o outro é Eu mais difícil de conversei isso com montar. ela falou que pelo menos o vídeo do show ela mandaria, entendeu? Pelo Sim, menos sim, e um foi vídeo maravilhoso, para ser apresentado, já maravilhoso, seria você não muito bom, né? imagina. Seria Tá, uma coisa então a muito gente se boa. fala mais Agora, depois. Sheila Mar, só sobre Tá, esse ponto, se você souber de bandas de rock da sua época, ou de conjuntinhos, sim, nomes sim. responsáveis, Ó, me olha só, passa, tem eu vou Roberto, ligando para a turma, tá, você vai me dar o nome, o ano do CAP, e dizer assim, olha, professor Emílio, pode falar em nome do senhor Sheila Mar. Fulano, olha só, nós estamos com a Sheila Mar, com a Miriam, fazendo o livro, vai ter um show lançamento, a tua banda, o teu grupo musical pode, tem sim. interesse em apresentar Eu vou, alguma coisa? Você sim, quer eu vou escrever, ver. quer só tocar Tem o música, tá bom? Roberto, Júlio, que é guitarrista, né? O Roberto, meu ex-aluno, que é do rock com a gente, eu não tinha lembrado dele. Eu Não lembrei tinha de uma mesmo. pessoa que é filho, você deve saber, Está da tão Samira próximo da gente. Mesquita, minha Quem? professora, que é o Evandro Mesquita. O Evandro Ah, Mesquita é filho da Samira Mesquita, homenageada ele, lá no Fundão. Foi minha professora, amada professora. Ele, eu joguei bola com ele no Chico, posso tentar chegar até ele para ele dar Evandro uma palhinha para a Mesquita. gente, entendeu? Evandro Mesquita. Mesmo que eu não queira escrever, que não dá para Eu escrever, eu é acho até que ele possível. escreveria, acho até que escreveria. Mas ele Eu também também pode acho. participar do show, entendeu? Né? Tem possibilidade de ajudar, né? É. Só não Bom, pode me Xeramar, botar no ó, palco beijo, para dançar. agradece. Isso aqui é reunião Um por abraço, Zoom com motorista e tudo, né? Que beleza. um Guerreiro, abraço, meu amigo. Mas olha, a eu vou gente precisa cantar um falar um pouco mantra. de Lions, hein? Eu vou Legal. cantar um mantra. Eu vou cantar um mantra antes de você desligar, Cante, que é o mantra da cante. suavidade do amor e da Que longevidade maravilha. conjugal. Que maravilha. Om Tare, Tu Tare, Tu Re, Sua
ontare, tutare, ture, swaha. É o mantra da fina flor do néctar do coração. Muita Nossa, saúde, muito amor, amém. muita longevidade ao Capudeva. casal. Beijo, Obrigada, meu carinhoso. filho. Estamos chegando em Hasta casa em pronto. Realengo, tá vendo? Viemos lá da Barra, aqui no Valeu, carro com querido. vocês. Um Que beijo bom, uma grande. alegria. Obrigado. Isso aqui é a guerrida, né? Isso aqui é Ah, mas reunião com motorista particular. O livro já é tem o até Uber. motorista, Ó, é o para Uber. garantir que chega até o final. Que beleza. Estamos aqui na Beijão, porta de companheiro. casa. Um Adiós. beijo. Hasta la vista. Tchau. Hasta pronto. Tchau. Oh, goodbye to you. Goodbye. Goodbye. Simpático demais. Simpático demais, cara. Não, Emílio?